Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast Startup Ciência. E hoje o meu convidado é um profundo conhecedor do tema inteligência artificial nas organizações. É, Trata-se do Antônio, que é o cofundador da Valorian, uma empresa especializada em inteligência artificial. Então, seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, Ed. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado pelo convite. É maravilhoso poder falar um pouco de empreendimento e de inteligência artificial hoje. Aham. Que bom, Antônio. Estamos muito felizes com a sua presença e para você compartilhar o seu conhecimento, certo? Antônio, primeiramente eu queria pedir, por favor, para você se apresentar, falar um pouco sobre si mesmo. Quando começou o seu interesse por inteligência artificial? Quando Uhum. começou a ideia de empreender nisso, por favor? Eu sou um nerd, né? E adoro isso. Eu fiz ciência da computação, então lá no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, eu fiz o meu curso de bacharelado em ciência da computação. E eu acho que eu sempre fui meio empreendedor, Ed. Assim, a minha carreira de empreendimento começou de fato em 2012, com a abertura da Valorant. Mas eu sempre, assim, antes de virar professor e acadêmico, eu fui acadêmico durante alguns anos, larguei a academia agora em 2021 para me dedicar às empresas, mas eu sempre dava aulas particulares, ou fazia algum empreendimento para vender alguma coisa, fazia algum projeto enquanto estava na faculdade. Então, eu acho que o empreendedor meio que já estava ali crescendo, e aquela vontade de empreender crescendo. Mas a minha formação é em ciência da computação. Eu fiz alguns cursos de gestão, trabalhei para a Samsung durante alguns anos, tá? E a gente trabalhava para um centro de pesquisa da Samsung aí no SIM UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. E esse centro de pesquisa trabalhava diretamente para a Coreia e para o CID Campinas, né? Então tinha uma relação muito boa entre esses dois players. E aí eu fiz mestrado dentro da Samsung, eu fiz mestrado no SIM, concluí meu mestrado no SIM. E quando eu entrei no doutorado, eu tive a ingenuidade de achar que eu saindo da Samsung e abrindo empresa, eu ia conseguir conciliar melhor meu tempo com o doutorado. Eu ia ter mais tempo, ia conseguir fazer um doutorado, porque o meu mestrado foi muito pesado. Eu estava trabalhando 10 horas por dia fazendo mestrado. Então, imagina o pesadelo que era estudar, escrever e etc. E aí, mais ou menos em 2012, eu saio da Samsung para abrir uma empresa de desenvolvimento de software. Então, a gente inicia a Valoria como uma empresa de desenvolvimento de software. O meu sócio também era da Samsung. A gente saiu, ele estava entrando no mestrado e eu estava entrando no doutorado. A gente decidiu fazer essa dobradinha aí. E no início foi bacana, a gente pegou vários projetos, estava numa época bem borbulhante mesmo, mas a gente cresceu muito rápido. E aí, quando a gente cresceu muito rápido, o tempo vai acabando. A gente estava querendo pegar projetos de subsistência e começou a crescer de uma forma que a gente viu, cara, a gente tem que ter uma escolha aqui. Ou a gente mergulha na academia ou a gente cuida dessa empresa para ela virar alguma coisa maior. E aí, nessa época, em 2012 também, a IA estava começando a despontar, porque meu interesse por IA começa em 2002, em iniciação científica. Então, estava naquele. Assim, eu comecei a trabalhar com IA em 2002 e continuei publicando, trabalhando com IA até 2012. Só que até 2012 ainda era coisa muito de cachorro grande, do Google, da Meta, esse tipo de coisa. Então, 2012 não. Existe uma virada de chave ali, principalmente NLP, visão computacional, que começa a abrir para o grande mercado trabalhar. E aí a gente disse, poxa, a gente está fazendo prestação de serviço de software aqui local, porque é o que a demanda tem, as pessoas não têm maturidade para consumir IA naquele momento, entendeu? Pelo menos dentro do Brasil, né, dentro do mercado local. E aí a gente investe na empresa, investe no crescimento dela e começa a dividir a empresa em duas grandes verticais. Uma vertical de desenvolvimento de software, que o head dessa vertical hoje é meu sócio. Então a gente tem toda a parte de desenvolvimento de aplicativo, plataforma, integrações. Então a gente trabalha para a Cielo, Mercado Pago, alguns caras grandes no mercado financeiro. Na área de saúde a gente tem alguns players grandes também que são clientes nossos. E a parte de IA, que aí eu sou o header dessa vertical. E esse, como head, qual é o meu trabalho? É conseguir enxergar novos negócios nas organizações. Então, assim, você vê que foi uma coisa que não foi uma carreira tão planejada assim, não. Tem gente que tem um plano de carreira de 30 anos, não sei o lá. Minha carreira foi, vou fazer o meu melhor e aqui eu estou como empresário. Feliz, graças a Deus deu certo, mas foi uma carreira que eu deixei ela fluir de alguma maneira. Sei. Como todo empreendedor, é cheio de altos e baixos e levando Oh, por com caminhos certeza. que
que inicialmente a pessoa não planejou, né, amigo? A vida de Isso. empreendedor é assim. Isso. E é É, uma coisa importante para todo e qualquer cara que quer empreender ou tá naquela fase do vale, né? Todo empreendedor, ele bem sucedido ou no meio do caminho no início, ele lógico que ele é empolgado, é um cara que é empolgado por natureza. O empreendedor precisa ter muita resiliência e ter essa autoconfiança, essa empolgação para conseguir realizar coisas. Mas existe um lado difícil, então é um lado de altos e baixos significativo. Então, não tem sucesso linear, cara. A gente sofreu muito, a gente chorou muito, capotou algumas coisas. Minha primeira startup foi a gente tem a Valória, mas a gente começou a abrir várias startups desde 2014. A gente fala disso em algum momento aí. Mas a gente quebrou várias, a gente jogou dinheiro fora várias vezes e botou a mão na cabeça e a pessoa desistir várias vezes. Então, para todo mundo que está empreendendo, que sente esse pesadelo, cara, todo mundo está no mesmo barco. Se o cara tá no Instagram dando sorrisinho é porque ele não quer vender a parte difícil da coisa. Mas todo mundo leva porrada, todo mundo chora, mas insiste que dá certo, em algum momento dá certo. Não é fácil, não. é Mas isso se aí. insistir, eu acho que sai do outro lado. É isso aí. Sabe, uma vez eu vi uma palestra sua, Antônio, você mencionando que, assim, o chat GPT, o advento do chat GPT trouxe um novo momento para a inteligência artificial, né? E, Uhum. nesse sentido, eu queria perguntar para você, assim, por que esse interesse renovado na IA com o chat GPT? É interessantíssimo isso, Ed. Vê, quando a gente entra ali, a gente tem duas grandes rupturas, assim, principalmente para processamento de linguagem natural, que é onde vem o GPT. A gente tem em 2014 ali, com o Word2Vec, né? Acho que foi 2013, 2014, que a Google entra com a nova técnica chamada Word2Vec, que é uma representação de embeds para strings. E a gente entra lá, eu acho que 2017, 2018, se eu não me engano, 2017, com os Transformers. E aí veio uma nova técnica, que é o ChatGPT é baseado em Transformers, né? Me perdoe se as datas não baterem, mas é mais ou menos naqueles locais ali. E isso criou duas grandes rupturas. Só que quando a gente fala de processamento de linguagem natural, a gente tinha muita coisa sendo construída entre 2012 e 2020. Então tinha muitos modelos sendo construídos que a gente chama de LLMs ou Large Language Models. Eles têm um número gigante de possibilidades, tem vários sabores diferentes. O GPT, o da OpenAI, é um deles, entende? E aí você olha para o grande público e faz, por que a OpenAI teve sucesso? Então, o que diferenciou a OpenAI? Porque tem modelos super robustos. O modelo da OpenAI é extremamente robusto. Ninguém pode discutir isso. Eles têm uma inovação em alguns aspectos de treinamento que são muito interessantes. Mas você tem modelos, inclusive a gente nem usa a OpenAI. Existe um problema de privacidade aí que nos nossos clientes a gente termina utilizando outros modelos e não o modelo da OpenAI, do ChatGPT. Quando a gente pensa nisso daí, a gente vê, poxa, por quê? O que a OpenAI fez que mudou completamente? Eu brinco em algumas palestras, então tem uma palestra minha que é intitulada exatamente isso. Dois depois da IA. Porque é o ano 2 depois da IA, que é uma palestra que em 2024, a gente vê lá, quando olha para 2020 e 2022, foi o grande boom da OpenAI, foi o grande boom do GPT, e todo mundo fala sobre isso a partir de 2022, entende? Então você tem a OpenAI entrando fundo no mercado. Quando a gente fala sobre isso, não é que a IA foi descoberta, não é que a IA foi apresentada ao mundo. O mundo sabia que ela existia. Mas a pessoa comum, a IA estava presente no dia a dia, meu e seu, porque a gente é da área. Então a gente conseguia ver além da interface, a gente conseguia ver os algoritmos que estavam por detrás. A gente entendia que tinha um alguém que não era alguém, mas algum robô, algum algoritmo sugerindo coisas para a gente, feito na Amazon, quando a gente vai comprar um livro e tem 2 livros sendo sugeridos ali. Ali é um algoritmo, não é uma pessoa que está trabalhando. Ali é IA, entende? Recomendando coisas para a gente. Então a gente tem isso há muito tempo. Só que as pessoas não tinham a percepção disso. Não é uma coisa que era fácil para o público em geral. O que é que a OpenAI trouxe? Ela trouxe UX para IA. Não é meu esse raciocínio, isso é de uma engenheira da Google, que ela teve no Web Summit Rio agora, e eu achei fantástica essa colocação dela. Ela chegou numa palestra dela lá e disse, olha, o que a OpenAI fez foi dar UX para IA. Ela permitiu que o usuário comum, não o nerd, eu, ou outros caras que têm acesso à programação e coisa para poder utilizar grandes modelos, tivesse acesso a um grande modelo. Pudesse perguntar coisas do grande modelo, pudesse fazer engenharia de prompt com um grande modelo. Entende? Então, assim,
Sem sombra de dúvida, a OpenAI foi uma ruptura no mercado porque deu tapa em todos os players. E disse, ó, pessoal, acorda para eu sair na frente. Tanto é que você viu uma corrida de lançamento de modelos um atrás do outro. Aí o pessoal faz, o Google se interessou por grandes modelos porque a OpenAI lançou. A Meta se interessou por grande modelo porque... Não, todo mundo tinha trabalho com grandes modelos e tinha muito trabalho. O Bard estava aí há algum tempo gerando bons resultados. A grande questão da OpenAI foi que ela gerou uma pressão de mercado dizendo o seguinte, ó galera, tem mais essa de usar em background não, a gente tem que jogar para o usuário final. Quem vai usar agora é o advogado, é o médico, é o estudante. Não tem essa, tira da mão dos nerds, deixa os nerds criando modelo e bota na mão da população. Isso é uma grande ruptura da OpenAI. E aí, logicamente, isso gera um negócio massa, que é a gente que vendia IA fica na vitrine. Pô, tu faz IA, e aí a gente é jogado numa vitrine, aparece numa vitrine, e aí facilita o vender o serviço. E aí tem um outro lado da história que é, hoje em dia todo mundo é especialista em IA. A cada 10 influencers, 9 são especialistas em IA. E aí isso dificulta o nosso trabalho, porque se vende uma IA que não é verdadeira, a IA terminou virando somente ChatGPT, e a visão computacional, e a audição computacional, e todo aquele conjunto, inferência, raciocínio, e etc. E todo aquele conjunto que a gente tem aqui por detrás, que às vezes não passa por LLMs, mas que pode usar um modelo de transforma, alguma coisa assim, que termina sendo eclipsada por essa hype que são os grandes modelos. Veja, às vezes eu falo de hype de grande modelo, deixando claro, os grandes modelos vieram para ficar. Então, assim, com certeza absoluta, é uma coisa que veio para ficar, uma coisa que a gente tem que explorar e que vai ficar cada vez mais sofisticada. Então, não é rápido do ponto de vista os grandes modelos vão deixar de existir, de jeito nenhum. Mas só se fala deles. Então, a gente tem que olhar para a IA de uma coisa um pouquinho mais abrangente e não só dos grandes modelos. Entendo. Poxa, muito interessante esse insight. Uma coisa também que você costuma falar e que eu acho super interessante é a questão que IA agora está na pauta da pequena, da média e da grande empresa, né? Todo mundo tem que aprender a lidar com IA. E o que, por exemplo, na sua opinião, esses novos modelos, seja o ChatGPT ou similares, podem fazer Uhum. pela pequena, média e grande empresa? Isso. Eu falei há pouco que antes era briga de cachorro grande. Então a gente tinha o Google, a Meta, grandes caras falando de AI, tendo poder de processamento para treinar coisas e etc. Então, para grandes modelos isso é um pouco verdade ainda. A gente ainda faz uma coisa que a gente chama de transfer learning. Pega um modelo pré-treinado por um cara grande, por um cachorro grande lá, que ele deixa esse modelo open source, pega ele e bota alguma camada de conhecimento daquilo que a gente quer. Seja para um escritório de advocacia, seja para uma fábrica de alguma coisa, seja para o pequeno, médio e grande empresário. O que muda na coisa aqui é que a gente está vivendo um momento onde o grande empresário, o grande presidente CIO em grandes empresas, o médio empresário, aquelas empresas que já são mais maduras no processo de digital, elas se preocupam em como eu utilizo o IA real, forte, dentro da minha organização para gerar resultado. No Brasil, apesar de muita gente falar, eu vejo poucos resultados reais. E eu tenho medo disso desacreditar um pouco a IA, assim como aconteceu com o software, né? A crise do software, não sei o que lá, porque terminava gerando tanto custo, não tinha um retorno financeiro e gerou uma crise lá de implantação de software. Mas foi bypassada. Eu tenho mesmo medo que isso aconteça com o IA no Brasil. A gente tem um momento aí onde as empresas desacreditem que aquilo dali realmente gera um retorno, porque eu tenho muito ruído, muita coisa acontecendo e as empresas às vezes não sabem usar de fato. O que a gente tem hoje? A gente tem grandes empresários olhando para isso, sabendo que é importante, tendo o budget, o orçamento para investir nisso, nem que seja coisas incipientes. A gente tem médios empresários entendendo que aquilo ali é importante, mas ainda achando que é coisa cara. Por quê? Porque se vende algumas coisas que não fazem sentido, às vezes, para o negócio dele. E você tem um pequeno empresário dizendo, poxa, eu só posso usar o ChatGPT porque é open source, eu pago uma cotinha e eu uso para melhorar o meu trabalho. Não é verdade. A gente, assim, hoje a IA ela tem um espectro muito grande de atuação. Obviamente que eu não posso pegar um cara que tem um lava-jato aqui do lado e vou colocar e vou treinar um grande modelo para resolver um problema, botar um robô para lavar o carro, porque ele não vai ter dinheiro para fazer o investimento inicial para fazer isso acontecer. A gente tem que ver o que cada um pode investir. Mas eu tenho IA que pode servir a esse cara daí, entende?
Por exemplo, o cara recebe um carro novo, um carro que ele nunca viu na vida. Então, ou ele recebe um carro e quer entender se ele precisa ser mais delicado numa parte da pintura porque ela está arranhada, manchada. Existe visão computacional aplicativos hoje que o cara tira uma foto, mostra uma região que está mais danificada da pintura e como ele deve lidar com aquilo dali. Então, obviamente, a IA que o cara de um lava-jato, de um pequeno lava-jato vai usar, é uma IA prestada como serviço. A gente não tem um software as a service, que é baratinho, paga assinatura, R$ 20. A mesma coisa, a gente tem IA as a service hoje. Então a gente pode pagar, sei lá, R$ 10, R$ 20, R$ 30 para aplicar IA nessa pequena organização. A própria Valória, tem algumas startups que fazem isso, que são plataformas de IA as a service, que permite que o pequeno empresário, por exemplo, a gente tem uma plataforma chamada Ads Engine, que ela permite que o pequeno empresário otimize anúncios Google e o Google Meu Negócio a partir de palavras que não estão super ranqueadas, ou seja, não são caras de investir, e a gente otimiza aquele anúncio para que ele bote pouquinho dinheiro, mas que ele dê uma avançada em relação aos concorrentes que têm mais grana para investir. E é uma inteligência artificial mexendo naquilo dali. Plataforma de R$ 90 por mês, entende? E o cara bota o pequeno negócio, o mercadinho dele de bairro, o lava-jato dele de bairro em evidência dentro da região para que aquela propaganda chegue às pessoas dentro daquela região. Entende? Então, assim, a IA está para o pequeno negócio ainda as a service, pegando pequenas plataformas que possam prestar esse serviço. Essa é a mentalidade que um pequeno empresário tem que ter. O ChatGPT é excepcional. A única coisa que o ChatGPT, que as pessoas precisam ter cuidado em qualquer esfera, de qualquer tamanho de empresa, o ChatGPT, você não deve colocar nele nada que você não colocaria na sua rede social. Tá? Os dados que o OpenAI chega para a gente, tem um termo de serviço e diz, olha, eu não coleto sua pergunta. Então, mas lá no termo de privacidade dela tem dizendo, mas eu coleto as respostas. Se você coleta a resposta, eu posso inferir a pergunta. Então, assim, a privacidade dos modelos que eu uso, mesmo na versão paga do ChatGPT, eu preciso tomar muito cuidado. Eu não posso pegar o balancete na minha empresa e jogar no ChatGPT. Por exemplo, seria massa eu chegar assim e fazer o pequeno empresário. Entra no ChatGPT, faz as minhas finanças aqui, me dá a DRE baseado nessa planilha Excel. Provavelmente o ChatGPT vai fazer alguma coisa minimamente decente, vai entregar a DRE para o cara. Mas aquela planilha Excel foi para o ChatGPT. Aí, lógico, aí vamos colocar na mesa, né? Será que o cara do mercadinho aqui está preocupado que a DRE dele seja utilizada para alguma coisa na OpenAI? Talvez ele esteja nem ligando, entende? Então, assim, ele não é grande o suficiente para se preocupar se a DRE dele está vazando ou não. Mas, por exemplo, logo que o ChatGPT foi lançado, houve uma demissão em massa na Samsung Coreia, porque um pedaço de código de um sistema operacional da Samsung foi vazado dentro do ChatGPT. O ChatGPT estava usando um pedaço de código para dar sugestão para outros usuários. Entende? Por quê? Porque os engenheiros da Samsung colocaram, não sei se brincando, não sei se em teste, etc., o código ali. E aí, logicamente, a pergunta não foi coletada, mas as respostas foram coletadas e fragmentos de código vieram na resposta. E o cara utilizou e acho que foram 10 demissões, 15 demissões. Foi um negócio feio, de gente top, de áreas top de lá, super estratégicos. Por quê? Porque houve esse tipo de vazamento. Então, assim, para o médio empresário, para o grande empresário, a gente pode utilizar o ChatGPT. Acho que incentivar isso dentro das organizações é bacana. Por exemplo, eu tenho que fazer uma DRE. Não preciso colocar minhas finanças lá para fazer uma DRE. Eu pergunto, ChatGPT, como fazer uma DRE? Ou seja, ao invés de eu ir para o Google e pegar template disso, daquilo outro, deixa ele me dar um conjunto de instruções. Ele vai falar o que é uma DRE, para que serve, não sei o que lá. Ou seja, é quase uma microaula ali. Ele virou uma espécie de tutor, de mentor durante o processo de trabalho. A gente usa muito para os estagiários que estão chegando. Cada estagiário tem a sua assinaturazinha do ChatGPT e diz o seguinte, olha, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo perto do GPT? Se não entender, volta para conversar com a gente. Por quê? Porque eu diminuo o braço de um cara mais experiente para estar lidando com perguntas mais simples. Sei que tem o problema da alucinação, tem um bocado de coisa, mas a gente ganha mais do que perde. Mas, se você está lidando, por exemplo, a gente tem clientes que são escritórios de advocacia, que colocam seus processos dentro de um modelo grande, os processos reais de cliente dentro de um modelo grande, para que eles possam pesquisar coisas dentro desse coisa. Eu acabei de receber uma causa aqui e queria saber que processos anteriores meus são semelhantes a esse processo atual, para otimizar a escrita dele. E qual é a chance de sucesso que eu tenho para esse cara daqui? Então, assim, tem um bocado de coisa que está sendo trabalhada nesses escritórios que eu uso dado sensível, dado do cliente, a peça que foi feita, o histórico do escritório. Então, nesse caso, eu não uso o GPT de nenhuma maneira. O que é que a gente faz? A gente normalmente pega um modelo open source,
coloca ele numa nuvem específica do cliente, é dele, é do cliente, aquele servidor lá, e a gente faz um treinamento em cima desse modelo open source, ou seja, ninguém tem acesso a ele. É do cliente aquele modelo. Assim como o código-fonte de um software, e quando a gente desenvolve para o cliente, aquele código-fonte é do cliente, ele leva e vai-se embora e ele faz o que quiser com aquele modelo. Aquela inteligência passa a fazer parte dos assets do cliente, entendeu? E ninguém tem direito em cima dela. Interessantíssimo, Antônio. Então, assim, seja para o pequeno, para o médio, para o grande empresário, a IA pode atuar para resolver problemas e otimizar os processos, né? Com certeza E, absoluta. Antônio, uma coisa que você mencionou que eu achei super interessante, que na Valorant vocês treinam os estagiários usando a própria inteligência artificial, né? Fazendo com que cada pessoa tenha o seu tutor próprio, né? Através do chat Uhum. GPT. E essa, para mim, é uma das promessas mais interessantes da inteligência artificial, a democratização da educação de qualidade, né? Isso. Imagina, cada pessoa tem o seu tutor no seu celular ou no computador. E aí vem uma pergunta que eu adoraria ouvir sua opinião, por favor. Em breve, o mundo vai estar ampliado pela inteligência artificial, né? Isso Uhum. vai significar que muitas pessoas vão ser substituíveis, né? Uhum. Muito do trabalho humano vai poder ser feito de forma automatizada e com custo quase zero. Então, Perfeito. o que é que a gente deve ensinar para as pessoas para elas não serem substituíveis pela inteligência artificial, né? Então, essa Cara, é a minha dúvida, por favor. Ed, isso é uma das discussões mais atuais que existem e mais sérias. A gente, muitas vezes na área, e não é uma discussão secundária, não, mas é uma discussão importante, mas muitas vezes na área a gente fala de privacidade, como eu falei agora, de proteção de dados, de viés, entende? Como é que a máquina não se torna enviesada, não está beneficiando um grupo X ou um grupo Y, ou prejudicando algum. Então, a gente são preocupações justas, são preocupações importantíssimas e elas têm que ser tratadas de forma muito séria, com legislação, com uma punição devida, responsabilizando aqueles que fabricam IA. Mas não existe nada mais urgente a ser discutido do que como a IA vai nos impactar socialmente. Tá? E aí, obviamente, eu não sou um sociólogo, eu não sou um antropólogo, eu não sou um economista, eu tenho minha experiência e posso falar sobre a minha experiência. Então, tem muita gente inteligente discutindo isso aí e é interessante a gente ouvir as diversas facetas que existem, tá? Porque isso vai permitir que a gente trate melhor o problema. Na minha capacidade de responder isso hoje, tá? Com o que eu conheço, com o que eu tenho de experiência, o que é que eu diria a você? Eu olho para a IA e vejo muito do que a gente já viveu em alguns outros processos. Por exemplo, na digitalização, a gente dizia, olha, as pessoas vão ser substituídas pelos computadores. Entende? Então, isso não foi verdade. A gente aprendeu a usar o computador e usou como uma ferramenta de potencializar o trabalho. Os celulares, as pessoas vão ser substituídas porque agora a gente vai ter um cara com um celular que vai se comunicar de qualquer canto, então muita coisa vai ser substituída. A gente não fez, a gente usa o celular como um superpoder. Você agora tem uma super memória, você é onipresente, a gente está aqui num ambiente remoto, eu podia estar na China agora e você está aqui no Brasil e a gente está conversando. Então não interessa mais, a barreira geográfica diminuiu. Então eu vejo esse advento da IA de uma forma muito mais benéfica, que vai transformar nossa sociedade. O impacto de transformação, sem sombra de dúvida, vai ser muito maior do que a digitalização e do que a internet. E olha, cara, não foi pequeno. Nossa sociedade mudou absurdamente da década de 90 para cá. A gente vive em uma outra sociedade, a gente não é a mesma sociedade da década de 90. Eu sei que é desigual, tem todas as questões de desigualdade que a gente tem que tratar ainda, mas eu sou um cara positivo quando eu vejo uma tecnologia como a inteligência artificial vindo. E aí acredito que ela democratiza a educação, tá? E eu acredito que ela é muito mais benéfica para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos do que para países desenvolvidos. Por quê? Eu vou pegar um cara que estudou em Stanford, tá? Que tem uma alta capacidade intelectual, que foi sujeitado a várias experiências excepcionais, e eu vou pegar um cara, talvez de Moçambique, e dar a ele uma capacidade de gerar coisas tão boas quanto esse cara de Stanford, através da IA, através de um tutor. Então, eu vou pegar um cara que talvez tenha uma formação menor, não que Moçambique não tenha boas escolas, mas a gente sabe que Moçambique passa por dificuldades hoje. Então, assim, quando a gente olha para ele, a gente diz o seguinte, poxa, na hora que eu dou o chat GPT para ele e permito que eu tenha a experiência do mundo, entre aspas,
dentro de uma máquina, eu possa ter um oráculo onde eu pergunte e ele me ajude a realizar um trabalho, eu estou colocando para esse cara uma ferramenta de igualdade. Eu estou diminuindo a desigualdade do gap de conhecimento que aquele cara tinha para esse cara aqui. Então, a gente viveu muito isso como professor nas últimas décadas. A gente, assim, o professor até a internet, ele era um centro de saber. Se eu quisesse conhecer alguma coisa, eu chegava para o professor e fazia, professor, como é isso? E aí o professor, ele era o cara que detinha aquele saber e ensinar para alguém aquilo que ele tinha absorvido dos livros, que tinha estudado da sua experiência. Hoje isso não é mais falso. Hoje você aprende qualquer coisa dentro do Google, precisa nem do GPT. Vai para o Google, vai para o YouTube, vai não sei o que lá. Então, o professor já não é o detetor de saber. Então, o que o professor é? Existe uma crise existencial dos professores. Eu vivia ela na academia também, dizendo, poxa, se eu não já sou mais o centro do conhecimento, o que eu sou? E aí eu comecei a me ver, de novo, perspectiva minha. Não sou um educador, não tenho pedagogia no meu currículo, mas fui um educador do ponto de vista de prática durante anos. Eu me via como um curador de conhecimento. Então a gente tem muita coisa, muito acesso, mas a gente tem muito acesso a coisas boas e ruins. A gente tem muita porqueira falando abobrinha no YouTube. Muitas vezes meus alunos vinham assim, adoro essa linguagem, não sei o que lá. Aí eu, para brincar, né, sempre fui um professor mais divertido ali, eu dizia, cara, é uma porcaria essa linguagem. Aí o cara ficava possesso, né? Mas por que uma porcaria? Aí provocava ele, havia a discussão de a qualidade disso é ruim, o código fica ruim, a gente é para métrica de código, não sei o que lá. Então, você vê que ele aprendeu a linguagem, era uma linguagem útil para alguns cenários, tá? Joia. Ajudou ele a aprender outras linguagens, talvez, mas ele teve a capacidade de ter uma pessoa mais experiente para dizer a ele, ó, não é, não é, é. E agora com o GPT, que ele pode ser o curador do conhecimento, o que o professor é? Entende? Então, assim, de novo, os professores vão ter que se reinventar aí. Já não é mais o meu problema. Tem outro problema dos meus colegas agora para estarem fazendo esse processo. Mas veja que é outra camada de reinvenção, entende? Com o GPT, aí o pessoal combate o GPT, não sei lá. É a mesma coisa combater o celular ou o computador, cara. A IA tá aí, tá posta. Ou como a gente usa ela como ferramenta, como amiga ali no processo de trabalho. Eu vou combater o YouTube, dizer para os meninos não vão aprender no YouTube porque tem coisa ruim lá. É meio ingênuo, né? Dizer, não assistam aula de YouTube, venham assistir a minha aula. É ingênuo, é ingênuo. Não usem GPT para responder os trabalhos. Aí, tomara que meus colegas não me crucifiquem. Mas assim, se o seu aluno está respondendo seu trabalhinho, sua tarefinha para o lá, com o chat GPT, a sua tarefinha para o lá precisa ser mudada. Entende? Precisa de ajuste. Essa é a opinião. Eu espero não ser crucificado. Mas assim, eu acredito que, principalmente os grandes modelos, essas IAs que estão tendendo a uma IA geral, ainda está distante, tem um caminho para fazer, mas está tendendo para a IA geral, elas vão ajudar muito o mundo naquele processo de equalização, de diminuir desigualdades. Obviamente que quando eu falo isso, as pessoas fazem, poxa, mas é aquele cara que não consegue nem um celular. Eu sei que tem um cara. Onde eu trabalhava tinha pessoas do ProUni, etc., que durante. Eu tinha essa ingenuidade. Quando a pandemia começou, a minha ingenuidade era, poxa, na hora que a gente entra no remoto, ela vai fazer uma inclusão social absurda. Que aquele cara que não tinha passagem, não podia almoçar, não tinha dinheiro para fazer um lanche na faculdade, ele vai estar na faculdade agora remoto. Mais enganado a gente não podia estar. A gente excluiu porque eles não tinham internet, não tinham um device para assistir aula. O que o cara tinha era faculdade enquanto modelo físico, entende? Era mais fácil ele chegar de ônibus na faculdade do que ele ter um device, um computador, um celular ou internet para assistir aula. Então a gente que não vive muito essa coisa mais dura da periferia real, às vezes a gente se engana achando que é ingênuo para achar que os caras vão ser incluídos no processo. Então, óbvio que a gente tem que olhar para esse lado. Aí onde está o ponto de raciocínio de que trabalha. A gente não pode ser ingênuo achando que uma ferramenta maravilhosa feita no ChatGPT ela vai causar igualdade social naturalmente. Não vai. Beleza? Ela vai aumentar o abismo daqueles que estão à margem da sociedade. Assim como as tecnologias que a gente tem hoje fazem. Talvez a única tecnologia que foi realmente inclusiva de todas as que a gente criou até hoje foi o celular. Porque a gente botou porque é de baixo custo, a gente tem celulares de baixo custo, que aquela população mais pobre consegue acessar. E tem planos de dados que eles conseguem acessar também de baixo custo. Então o celular talvez seja um grande mote ali de inclusão digital. Não social, mas digital. Ainda muito fora da realidade de diversas pessoas. Então, eu acho que, apesar de ser uma grande ferramenta para ensino, para ajudar pessoas,
para fazer com que pessoas sejam incluídas no processo educacional, ou para potencializar aquele cara que não teve uma formação tão boa, mas ele poder fazer um trabalho de boa qualidade, porque ele está sendo auxiliado por um tutor que é o oráculo, tá? A gente tem que olhar para aquela população que está à margem da sociedade, porque essa população pode ser cada vez mais excluída, entende? Porque ele não vai ter acesso a um device, consequentemente não vai ter acesso a IA, consequentemente ele vai estar mais distante daquele cara que era o cara que ele estava mais próximo, que é o cara socialmente mais próximo a ele. Então você vai ter aumentar esse abismo social entre a classe média baixa e a pessoa realmente pobre, entende? Então, assim, Faz todo sou sentido. entusiasta. Isso. Veja, eu sou entusiasta. A tecnologia, ela mostrou ao nosso mundo que ela sempre melhora a condição humana. A gente olha desde a Idade Média ou antes, a gente vê que a tecnologia melhora a condição humana. Então, eu nunca vou estar aqui contra uma tecnologia. O que a gente precisa é regular, ver como a gente faz distribuição de renda, como é que a gente faz inclusão dessas pessoas que estão à margem da sociedade. É uma visão diferente de ser contra a tecnologia e dizer, ou ser ingênuo para dizer, não, vamos regular a IA, feito a moratória da IA estava tentando fazer. É a mesma coisa de dizer, olha, vamos regular a internet. Ingênuo, ingênuo. Faz todo sentido, amigo. Sabe, você, nessa sua resposta, me deu a ideia de fazer uma outra pergunta. Por favor. Fazendo um exercício de futurismo, pensando assim daqui a 10 anos, do ano 2034, certo? Março de 2034. Você vai acordar, a Valorian vai ser uma empresa assim de milhões de dólares de Por valuation, favor. como, como vai ser a sociedade transformada pela IA? Por favor. Como é que você imagina que a IA vai transformar a sociedade nesse intervalo de 10 anos? Beleza. Eu costumo falar isso também para os meus alunos e nas palestras que eu falo. Vê, qualquer exercício de futurismo hoje, a gente vive um ponto de inflexão tecnológica. Então, qualquer exercício de futurismo hoje é imaginação. Vai ser tão bom quanto Asimov escrevendo as obras dele. Aliás, mentira. Ninguém vai ser tão bom quanto Asimov. Aí é o cara ser muito arrogante. Vai assim, mas é imaginação. Entende? Assim, lógico que a gente vê algumas coisas apontando para o futuro, é muito interessante, tá? Mas é imaginação. A gente não consegue, nesse momento, dizer que daqui a 10, 15, 20 anos a sociedade vai estar de determinada maneira. Acho um erro muito grande quando as pessoas tentam fazer ter propriedade para falar desse futuro de curto, médio e longo prazo aí. Principalmente longo prazo, né? Em 2100, cara, a gente não consegue nem ver 2040, o cara tá falando 2100, sem chance nenhuma, entende? Mas o exercício de imaginação é importante. Por quê? Esse exercício de imaginação é a base do desenvolvimento. Então, algumas coisas a gente vai acertar, obviamente, que são naturais que aconteçam, e tem coisas que a gente vai inventar aqui e que em algum momento alguém vai esquecer ou vai gerar uma ruptura no processo. Até há pouco tempo atrás, um outro modelo diferente do que é a base hoje dos Transformers, que é o Mamba, tá aí começando a aparecer nas coisas. Foi até negado, agora tem umas tretazinhas com ele. Então talvez ele seja um modelo de ruptura também, ou não. E aí a gente tem computação quântica, que é uma promessa que fica arranhando aí, nunca deslancha, mas em algum momento, quando ela deslanchar, vai ser rápido feito acontecer com a IA. Então, 10 anos, apesar de ser muito pouco tempo, ser uma coisa restrita para a mudança social, ela vai ser uma coisa significativa tecnologicamente, principalmente para a IA. Então, o que existe... Pronto, eu vou dar a minha opinião e falar, mas eu acho que todo mundo aqui devia ler um livro chamado 2041. É um livro lindo, cara, é massa esse livro. 2041 é um livro de contos de dois caras que são ex-Google, tá? E eles têm. O compromisso deles no início do livro eu vou fazer um livro de contos. Então são 10, 20 contos que tem lá, mas é um livro de contos onde eu vou colocar contos encenados em 2041 sobre como a IA estaria em 2041 atuando na sociedade. Beleza? Então, assim, mas aí o compromisso deles não vou inventar. A gente vai tentar fazer um exercício de futurologia baseado no que a gente tem hoje e no que a gente acha provável. É lógico que o compromisso deles, aí eles explicam as técnicas, depois de cada conta, é lindo. O livro é obrigatório para todo mundo que gosta ou não de tecnologia. É arretado. É um livro inovador, porque ele traz o conto, traz a explicação técnica, o formato do livro é inovador, vale para todo mundo.
O que é que eu imagino que a gente tenha daqui para frente, tá? O que é que eu vejo? Eu vejo as pessoas entendendo mais de IA como entendem de tecnologia hoje. Elas sabendo diferenciar o que é uma tecnologia X de uma tecnologia Y, uma rede social X de uma Y, um aplicativo de Office e um aplicativo. As pessoas estão tão habituadas que a gente não tem mais de dizer, olha, isso é um aplicativo Office para o seu escritório para editar texto. Isso aqui é um aplicativo. Ninguém fala mais isso. Isso é a minha geração para trás que a gente falava esse tipo de abobrinha. Eu acho que a IA vai ser semelhante, ela vai estar no dia a dia da gente. Eu acho que os modelos de linguagem grande, como o ChatGPT, eles vão estar onipresentes, tá? Seja da OpenAI, seja da Google, seja de outro cara que apareça aí, outro player que apareça no mercado. Mas a gente vai ter oráculos e vão ter assistentes para ajudar a gente em coisas do dia a dia. Tomara que um Jarvis, beleza? Gostaria muito de ter um Jarvis do Homem de Ferro, que o cara faz, ó, cria um novo elemento químico aí, o cara chega com um novo elemento químico, tá? Mas, se não tão sofisticado, o próximo é isso. Então a gente vai ter uma interface humano-máquina completamente diferenciada. Acredito que os nossos devices comecem a acabar, tá? Existe uma conversa, acho que desde 2010, inclusive desde a Samsung, eu já não estou mais sobre os DNAs da Samsung, então já venceram todos, eu posso falar sobre isso. A gente conversava lá dentro da Samsung sobre o sumiço dos devices. A gente não ia ter mais device pessoal, a gente falava de smart environments, onde você tem uma aura digital e você entra numa sala e o seu device é o ambiente. Se você recebe uma ligação, você olha para a parede e atende a sua ligação na parede. Então não existe um aparelho que acompanha você e aquele aparelho é o teu mundo digital. Então a interface homem-máquina, com esse advento da IA, da IA não, dos grandes modelos, da interface conversacional real, feito um GPT, ela vai ser isso. Então vai ser uma forma de, ao invés de eu estar preocupado em clicar em botão, usar um mouse, usar um teclado, etc., esses devices vão deixar de existir. A interface homem-máquina vai ser mais natural, entende? Vai ser bacana porque eu vou conversar com a máquina e vou pedir coisas para ela e não vou ter que digitar, entende? Eu vou chegar simplesmente. A Siri, o assistente Google, é assim, uma coisa das pedras desse modelo do futuro. Eu vou dizer, olha, manda uma mensagem para Ed dizendo que eu vou atrasar 2 minutos porque eu estou tomando café. E aí, ao invés de digitar no WhatsApp, eu atrasei um pouquinho, gente. Ao invés de digitar no WhatsApp lá uma mensagem dizendo, tô atrasado, não tô fazendo café, tô chegando, eu pediria para o ambiente para fazer isso daí. Então, acredito que isso é realidade. Acho que em pouco tempo a gente vai ter assistentes bons o suficiente para a gente não ter que se preocupar com isso. Pronto, uma coisa que eu ouvi do CEO da NVIDIA essa semana. Ele teve num evento da ONU, acho que foi da ONU, meu Deus, ou foi do. Não sei, agora eu não sei o evento, não vou, depois eu te mando esse evento, mas ele disse o seguinte, olha, acabou essa história de querer ensinar programação às pessoas, entende? Na década passada a gente dizia muito, né? Ó, todo mundo tem que aprender a programar. Em algum momento alguém vai aprender a programar porque a gente vai precisar se comunicar com a máquina num nível mais de máquina lá. Então a gente vendia essa coisa de todo mundo tem que aprender a programar. Hoje em dia a gente tem uma coisa inversa. A ideia é ninguém tem que aprender a programar. A máquina vai fazer isso pra gente. A interface vai ser conversacional. A gente vai programar a máquina conversando com ela. Porque é a nossa interface de uso. Nossa interface de uso é o diálogo, é a linguagem natural. Então a ideia é que a gente não precisa ensinar mais um médico a programar para ele utilizar bem uma máquina e dar instruções para ela. Ele vai conversar com a máquina e vai fazer isso, entende? Então assim, talvez isso seja polêmico ainda, tem gente que está investindo muito nessa coisa de ensinar programação para criança, etc. E é fantástico ensinar programação para criança, tá? Não é perda de tempo, apesar da gente não querer que eles... assim, a gente vai precisar de desenvolvedores ainda para fazer o core da coisa, beleza? Mas não acho que o advogado, jornalista, o médico tenha que aprender a programar. O raciocínio lógico, o raciocínio algorítmico é igual à matemática. Você acha que um médico não precisa de matemática? Claro que precisa, tem que ensinar, ele tem que aprender o raciocínio matemático, que dá ferramentas importantes para resolver problemas, para resolver coisas que ele vai usar na profissão dele, mesmo que não seja a equação que ele aprendeu lá. Então, programação também que dá esse tipo de ferramental, os constructors de resolução de problemas, entendeu? Mas quando eu penso nessa parte de interface conversacional, eu penso que é uma realidade que daqui a 10 anos a gente talvez nem teclados, nem mouses, nem esse tipo de device tenha. Talvez nem esses devices que a gente tem como celular hoje existam mais. Tá? A gente tem interfaces diferentes. Existem algumas propostas, né, de um ex-design da Google,
de um aparelhozinho que é um Smart Can, que o cara bota no bolso, um Pocket Can, alguma coisa do gênero. Então, existem algumas propostas já nesse sentido do device sumindo e você coisando com o ambiente. Mas talvez a não existência do device, do celular, alguma coisa assim, ainda seja prematuro. Acho que a gente deve ter algum tipo de device lá daqui a 10 anos. Mas acredito que as interfaces de utilização, feito mouse, teclado, esse tipo de coisa, devam sumir em breve. Coisas como deepfake vão estar mais fáceis de se lidar. Então a gente sabe que é um problema hoje, a gente ainda é muito. As redes sociais, elas desvirtuaram o que a gente entendia como TV ou como meios de comunicação. Porque a gente, quando via alguma coisa de um meio de comunicação, a gente sabia que tinha um jornalista por trás tentando buscar a verdade daquilo, e quando ele apresentava, você minimamente acreditava que aquilo houve um trabalho para ser apresentado. Você podia não concordar, ter uma opinião diferente, etc. Justo, muito bom isso daí. Mas assim, você sabia que aquilo dali não veio da cabeça do cara do nada. Ele era um profissional agindo para divulgar informação. O que é que a gente tem na rede social? Todo mundo fala a abobrinha que quer e todo mundo é especialista em tudo. Entende? Aí a geração mais antiga que vê rede social faz, pô, se o cara está transmitindo conhecimento, então é porque ele entende de alguma coisa. E aí acredita em tudo que a rede social tem. A geração nova, atual, a gente, olha para um deepfake e faz, porra, se é o presidente Lula, ou se é Trump, ou se é Bolsonaro, ou se é Obama falando, o cara falando lá, então ele é o cara falando. O cara tá me falando uma coisa e tá dizendo alguma coisa absurda. E aí você acredita que é porque a imagem dele tá ali, a boca do cara tá mexendo, você tá ouvindo a voz do cara. Na verdade é um deepfake. Na verdade é um outro cara falando e um IA que botou aquilo em cima do cara. Hoje ainda espanta. Hoje espanta. Talvez engane muita gente. Entende? No Então, futuro eu talvez acredito uma que vai das enganar coisas. menos gente. Manda, por Desculpa favor. interromper, mas uma Por das coisas que a favor. gente tem que ensinar também para as pessoas é exatamente ter esse senso crítico diante das redes sociais, da inteligência artificial, Exato. né, dos deepfakes e Isso. aprender a discernir, né, o que é Eu acho, verdade. veja, eu acho que é um processo de construção. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar melhor. Uma coisa que eu costumo falar também, que às vezes as pessoas não têm essa percepção. As redes sociais viraram o velho oeste. Elas surgiram, a gente não sabia o que que era, a sociedade não tinha a mínima ideia do que era aquilo dali, e elas surgiram e aconteceram. Muito próximo com o surgimento da popularização da internet no mundo. Foram 5 anos de diferença. Então, assim, a popularização, tudo bem, a internet é anterior, mas a popularização acontece em 99, 2000, onde o mundo se conecta de verdade, começa a transmitir coisas para o usuário comum, para eu, para você, para qualquer pessoa. Então, pouco tempo depois, 4 anos depois, você tinha rede social. Então a gente mal tinha se educado para trabalhar no digital, a gente já estava agora se conectando com Deus e o mundo do mundo inteiro. Entende? Então, É verdade. e foi velho oeste, não existia legislação, não existia ninguém preocupado em olhar para aquilo e dizer, bicho, isso vai dar merda, entendeu? Foi velho oeste, rede social sempre foi velho oeste. Reddit é terra de ninguém. Reddit é Uhum. massa, tem um bocado de coisa bacana, tem threads super interessantes de discussão, mas, cara, é pavoroso que é terra de ninguém. É a melhor expressão de liberdade de expressão que existe. E compensação é amedrontador, porque tem umas É, coisas de lá dentro. Então, assim, quando a gente vê IA hoje, a gente aprendeu alguma coisa com a rede social. Porque hoje a gente está tentando regular as big techs e a gente tem dificuldade de regular. A Europa está dando porrada em cima de porrada. Até a Apple levou porrada agora, caiu, deu uma queda miserável nas ações da Apple aí. A Europa puniu ela em 2 bilhões. 2 bilhões. Ou seja, as big techs estão levando porrada se não cumprir as regras do jeito devido. E aí os grandes blocos econômicos estão submetendo essas big techs à regulação. Hoje, mas aí é muito mais difícil porque eles são muito poderosos, têm muita grana e podem brincar com o processo. Agora, a IA, ela tem legislação própria na maior parte dos países. Aqui no Brasil a gente tem uma legislação que o pessoal tem criticado por aí, mas, cara, é melhor a legislação que sai agora, minimamente, cobrindo minimamente os casos comuns, e depois a gente melhore ela, do que a gente ficar refinando o negócio para que no futuro a gente tenha uma boa legislação. E a legislação brasileira é muito próxima da legislação europeia. Então, a Europa tem sido muito punitiva. Pode atravancar a evolução do processo? Pode, mas aí a gente tem, por exemplo, mecanismos como sandbox operacionais e coisas do gênero para fazer. Então,
quando eu penso nessa evolução social, nessa coisa de ensinar os caras, de fazer, eu acho que os caras que fabricam IA como eu, eles já não vão estar no velho oeste, eu acho. Eu não vou fazer mais o que eu quero e passar impune. Se eu fizer o que eu quero e for errado, eu vou receber uma punição rápida, porque vai ter legislação específica para me punir. Então eu regulo o setor. E regular o setor tem vantagens, que não é mais velho oeste, eu protejo a galera que não conhece daquilo dali e que pode ser enganada. Tá? Tem a desvantagem que dificulta o meu trabalho. Eu tenho que ter mais investimento, eu tenho que ter mais dinheiro, é mais trabalhoso, eu tenho que provar que a coisa está funcionando direito. Então, dificulta um pouco o meu trabalho. Mas entre o Velho Oeste e dificultar o meu trabalho, eu prefiro dificultar o meu trabalho hoje. Porque a gente viu que o que as redes sociais causaram, entende? Que foi que é um prejuízo social imenso e a gente está se habituando. Então, acho que daqui a 10 anos a gente vai estar melhor do ponto de vista disso, porque a gente aprendeu que as redes sociais são mal e agora a gente está tentando ver o seguinte, olha, o que elas têm de bom e o que é que deve ser mantido para o futuro e o que é que deve ser regulado e como não tirar a liberdade de expressão de um cara do Reddit dele falar o que ele quiser, mas ao mesmo tempo ele ser responsabilizado por aquilo que ele diz, que é o justo, né? Você tem a liberdade de expressão, você fala o que quiser, mas você precisa ser responsabilizado sobre aquilo que você diz. Então, existe um ganho aí nesse processo. Do ponto de vista tecnológico, acho que é mais isso. A gente vai ter uma interface da IA conectando esses multimodais. Seja um robô com visão computacional, acho que os robôs físicos, feito os Jetsons, né, que tinha aquela robozinha que era a dona de casa, que cuidava da casa lá, eu acho que a gente está um pouquinho distante disso ainda. Eu acho que em 10 anos a gente não tem isso, não. A gente ainda vai estar muito no mundo digital, ainda vai estar muito nesse cara. Apesar de ter pequenos aparelhos já ajudando a gente no dia a dia, como aspirador de pó autônomo e coisa do gênero. Mas assim, a gente vai estar mais conectado, a gente vai ter, por exemplo, wearables mais sofisticados, a gente vai cuidar da saúde da gente de uma forma mais baseada em dados. Então, data-driven veio para ficar, tem privacidade, tem um bocado de coisa envolvida sobre isso daí, mas, por exemplo, uma das nossas startups é a Assobio. A Assobio é uma coleira inteligente para cachorro, é um Apple Watch para cachorro. E ela não é só uma coisa de interesse do tipo, é um GPS, eu meço quanto espaço no cachorro deu para dizer se ele está ativo ou não. Ela realmente cuida do comportamento animal, do tipo de ansiedade, se o animal está com a dermatite ou não. Então a gente tem vários sensores que gerenciam a saúde física do animal. Então eu consigo mandar para o veterinário como ele está do ponto de vista biológico mesmo. Então isso é o que é a realidade daqui a 10 anos. Acredito plenamente nisso daí. A gente vai ter wearables que vai cuidar da nossa saúde e que talvez já gere alerta do médico sobre a sua saúde. Então não é mais você que vai ao médico dizer, doutor, estou me sentindo mal. O médico que vem a você para dizer o seguinte, Ed, sua pressão aumentou um pouquinho. Você passou por algum estresse essas semanas? Como é que tá aí? Vamos conversar. E aí você vai dizer, não, passei não. Opa, rapaz, então vamos dar uma olhada nisso aí. Passei, foi uma semana difícil. Ah, beleza. Então vamos tentar ajeitar uma atividade física, uma coisa assim, para poder regular aqui o processo. Então, você vê que eu acredito, pelo menos assim, dentro de uma coisa possível, eu acredito que esse data driven vai estar muito mais forte, a gente vai ter wearables forte, fazendo o mapeamento da gente, fazendo o processo. Mas do ponto de vista de IA conversacional, assistentes. Assim, assistentes everywhere. Beleza? Onde você pensar, vai ter assistente. Para o que você pensar, vai ter assistente. A escola vai ser assistente. Os professores precisam entender como usar esses assistentes. Pobre do monitor. Será que o monitor vai sumir? Vai deixar de existir o monitor e agora é o GPT que vai ser monitor nas universidades? Então, espero que não. Espero que os monitores é uma experiência boa para os meninos que ensinam, né? A monitoria. Mas os assistentes vão estar em todo lugar. Acho que isso é uma coisa real para daqui a 10 anos. Mas leia 2041, porque tem vários casos. Eu preferi não voltar aos casos que tem lá no 2041 para que vocês não seja spoiler, entendeu? Mas é fantástico. É um exercício de futurologia com base tecnológica. Então é um exercício que tem mais chance de acertar do que de errar. Fantástico. Eu vou ler e vou colocar o link embaixo do vídeo aqui para todo mundo ver. Por favor. Antônio, a nossa conversa foi riquíssima, amigo. Oh, que coisa boa. Agradeço imensamente sua participação. Uma salva de palmas virtual para você. O prazer foi todo meu. É maravilhoso poder dividir um pouco dessa experiência. Importante, de novo, mencionar. Isso é uma vivência minha, tá? Então, assim, lógico, eu tenho uma vivência guiada, tenho uma base de experiência, mas a gente vive num momento de ruptura que nenhuma visão vai ser completa. Nenhuma.
Então é bom ouvir outras pessoas de outras áreas, é bom ouvir um filósofo, é bom ouvir um antropólogo, é bom ouvir um economista, e entender como isso daí, para formar uma visão maior, entender como essas mudanças vão impactar a gente do ponto de vista de sociedade. Só tenha certeza, a sociedade que a gente conhece hoje deixa de existir. Assim como a sociedade do final dos anos 90 deixou de existir e hoje a gente vive uma outra sociedade baseada na conexão, a sociedade e as relações que a gente tem hoje humanas vão deixar de existir e vão virar uma outra coisa daqui a uma década. Então a gente, minha esposa gosta muito de uma palavra que é adaptabilidade. Então, mais do que nunca, adaptabilidade. Se você tem que desenvolver só uma qualidade, apenas uma, seja adaptável. Aprenda a se adaptar, aprenda a conseguir mudar rapidamente e conseguir entender o contexto e mudar rapidamente. Isso vai ser, talvez, para os jovens de hoje, o sucesso de uma carreira no futuro, nesse momento que tem inflexão em cima de inflexão. Fantástico, amigo, fantástico. Então, muito obrigado, Antônio, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento que você dividiu conosco. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Ed.